Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Também pudera, né? O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Feche sua Bíblia. Senhor, essa é a sua palavra. Nós estamos aqui na tua presença, que o seu nome seja glorificado através da revelação desta palavra, e que nós possamos crescer em conhecimento e graça, para a honra e para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Interessante o texto. É o momento em que as coisas acontecem. A gente, às vezes, pensa que o começo é o mais difícil. E alguém até diz assim: não, o difícil é o começo, depois fica fácil. Não é fácil? Não é normal você ouvir isso por aí? Não, o começo é que é difícil, depois que você começar, engrena. Esse é o pensamento comum, pensamento normal. Por exemplo, alguém começa a fazer faculdade. Não, é porque você está se adaptando ainda. O começo é difícil, depois piora. Alguém termina de casar. Aí fala: não, é porque o primeiro ano de casamento é difícil mesmo e tal. É meio assim. Fica tranquilo. Depois você vai aprender como é que é o balanço do barco, né? Depois você aprende a pegar a toalha e botar no lugar onde tem que botar. Depois você aprende a passar por cima de algumas coisas para não pagar de chata o tempo todo, né? Porque tem moleque que paga de chata o tempo inteiro, porque aprendeu daquele jeito. Mas aí com o tempo ela vai entendendo que ela precisa ser um pouquinho mais maleável, que ela precisa ser um pouquinho mais flexível. Então tem-se esse pensamento, é o começo. Você começa a estudar música. No começo é um bicho de 7 cabeças, né? Acorde, solfejo, partitura, pausa, e por aí vai, né? Então tem um monte de coisa. E aí no começo você fala: é difícil, mas chega para quem já toca. É difícil? Não, não é. Porque ele já aprendeu a dominar. Só que nesse caso, a gente vê que Jesus já havia jejuado. Quantos dias? Quantas noites? 40. E aí no final do jejum, aparece quem? Quem é, gente, que apareceu? Diabo, o capeta, capiroto, tentador, cão ruim, cara de lata, tudo traz ruim que pode existir é ele. Apareceu lá, para tentar Jesus. Justamente quando? No final. No final. E a tentação de Jesus, a grosso modo, a gente pode imaginar que ele tentou Jesus de que maneira? Quando você lê esse texto. Jejuou Jesus 40 dias e 40 noites. E teve fome. E apareceu o diabo e disse: se tu és o Filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Porque ele estava com fome. Então o diabo tentou Jesus em quê? Na fome? É ou não é na fome? Quem acha que é na fome, levanta a mão. E quem não acha que é na fome? E o resto está onde? Que não levantou a mão nem para um lado nem para o outro. Pilatos. Lava a mão, Pilatos. Tem que estar de um lado ou do outro, gente. Quem acha que foi na fome, levanta a mão. Então não foi, né? Que a maioria ganha. Não foi na fome. O diabo tentou Jesus na identidade dele. Se tu és o Filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. E é sobre isso que eu quero falar hoje.
sobre qual é a sua identidade, sobre quem é você de verdade, sobre qual é o propósito de Deus verdadeiramente para a sua vida, e se você tem a convicção de quem você é de verdade. Porque o diabo, o inimigo, o sistema, as situações, as coisas, elas te impulsionam o tempo todo para que a sua identidade seja trocada. Você quer ver? Você levanta a mão, aceita Jesus. Você é crente, ou você nasceu na igreja, ou você se reconciliou com o Senhor Jesus, você tem uma nova vida. E aqui na igreja, isso é maravilhoso de se viver. Aqui na igreja, isso é lindo de se viver. Você chega, levanta a mão, grande é o Senhor, cantarei com grande, sai lágrima no seu olho. Ele me ama, Ele te ama e você acredita realmente, Ele te ama e tal, e não sei o que, isso e aquilo. E aqui é maravilhoso, é lindo. Só que quando chega lá fora, se alguém descobre que você é crente, vai falar assim, hein? Fulano? Hã? É mesmo? Oxi. Tá com a gota serena? É não. Você é crente mesmo, fulano? Você sabe por quê? Porque está na filosofia do Wesley. E não é do John Wesley, não, o reformador. É do safadão mesmo. 99% é perfeito, mas 1% ele está nessa filosofia. Então aqui, na casa dele, é tudo, cantarei com grande, meu Deus. Só que lá na faculdade, lá na escola, é 1% vagabundo. E para Deus não adianta, meu amigo. 99,99% não é 100%. Ou você é 100% ou você não é. Para Deus não adianta você começar muito bem a semana no domingo aqui, levantando a mão, glorificando a Ele, ofertando, entregando o seu dízimo, vindo aqui, adorando isso, aquilo, se na sexta-feira você está chapando toda lá no boteco, ou na boate, ou sei lá onde que for. Ou pior que isso, não adianta nada você estar aqui no domingo levantando a mão, glorificando, exaltando isso e aquilo, e na segunda você está de fofoquinha, você viu o que fulano falou com você? Não, mas fulana vai ver, ela me paga. Não adianta. Aí você vai falar, mas do que isso tem a ver com identidade? Tudo. Porque aqui você mostra a identidade do céu. Mas até onde essa identidade do céu anda com você? Até onde ela anda com você? Ou será que tem hora que você esconde ela um pouquinho? Opa, peraí, deixa eu esconder um pouquinho aqui. Um exemplo disso, eu passei por uma situação que me incomodou essa semana com isso, sobre isso. Eu comecei a fazer um curso de práticas jurídicas. E aí no curso, no primeiro dia, alguém me perguntou, e você, quem é você? E tal, não sei o quê. Aqueles negócios de AA, né? De alcoólico, que todo mundo, cada um fala o seu nome, se apresenta. Eu estou há tantos dias sem, não sei, mais ou menos aquilo ali. E aí eu fui me apresentar, e você, quem que é? Eu sou fulano de tal, não sei o quê, tal. Eu sou pastor de jovens. Pastor de jovens? Nossa, temos um pastor na sala. Aí alguém já começa de lá, glória a Deus. Jesus apaga a luz. Eu vou, sai de reto, pombagira. Eu vou fazendo assim, né? Já deixo claro logo. Só que depois, na hora do intervalo, o pessoal conversando, alguém se aproximou e falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. Pô, legal, hein? Eu vou na igreja também. Falei, mesmo? Qual igreja você vai? Eu vou na igreja, tal, assembleia. Falei, é mesmo? Você vai nessa? Que bom, que benção, rapaz. Vamos
Visita a nossa igreja lá, uma hora dessa e tal. Vai ser bênção para você. Aí o outro ouviu de longe. Aí o outro ouviu, chegou perto e falou assim: hein? Como é que é? Você vai na igreja? Não sabia dessa não. Só que tem um negócio, agora você está falando que é da igreja só porque o cara falou que é pastor, né? Agora você não vai convidar mais as novinhas para ir para a festa do morango não, tá? Porque eu não vou deixar. Aí a máscara caiu. Identidade trocada. Não tem nada a ver com denominação isso não, tá, gente? Tem a ver com certeza de quem você é. Você tem certeza de quem você é? Você tem certeza do propósito de Deus para a sua vida? Você quer ver uma coisa que acontece? Essa mensagem é de 1h20, 1h30, mas eu já vou ter que acabar daqui a 10 minutos. Uma das coisas que acontece com quem tem identidade trocada. A identidade trocada de um servo de Deus faz com que ele se torne egoísta. Egocêntrico. Uma identidade trocada te torna insensível, frio e calculista. Não necessariamente nessa mesma ordem. Às vezes frio, às vezes insensível, às vezes calculista. Às vezes calculista, às vezes insensível, às vezes frio. Aí você fala assim: credo, eu não sou assim não. Está falando para mim não. Não? Quantas vezes você já passou na rua e viu alguém deitado e se compadeceu dele? A palavra de Deus diz que Jesus, vendo as multidões, se compadeceu delas. Quando Jesus cura o paralítico, que é colocado dentro da casa por quatro amigos, Jesus não faz um interrogatório ao paralítico. Jesus não vira para aquele paralítico e diz assim: por que você está aí? Qual é o seu pecado? Qual é a causa? Qual a consequência? Não. Jesus já vira e fala assim: perdoados estão os seus pecados. Você sabe do que as pessoas precisam? De perdão. As pessoas precisam de perdão. E a gente com identidade trocada tem negado perdão a muitas pessoas. E a gente acha que a gente não é frio, que a gente não é insensível, que a gente não é calculista. Você quer ver um outro caso? Você assiste a televisão e aos anúncios de tragédia como se fossem comuns. Eu estou falando alguma mentira? Atentado a uma boate gay. Morre não sei quantas pessoas. Aí você faz piada, porque era boate gay. Insensível. Frio. Atentado a bomba. Morre 30 pessoas. Sai a notícia no jornal. Aí você calcula. 30 muçulmanos morreram? Tá certo. Se é muçulmano, tem mais é que morrer. Calculista. Insensível. Na escola bíblica a gente tem estudado sobre o Sermão do Monte. E a gente tem falado sobre reino. E no domingo passado a gente falou sobre o reino, sobre as recompensas do reino. E num dos textos, numa das passagens do Sermão do Monte, Jesus diz assim: se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa há nisso? Até os publicanos assim o fazem. Agora eu vou além. Você não é só frio, calculista e insensível com o que acontece fora da igreja.
Você é frio, calculista e insensível e não mede as suas palavras antes de falar quando alguém discorda do mesmo ponto teológico que você. Frio, calculista e insensível. Basta você acreditar que a Bíblia diz uma coisa e o outro acreditar que a mesma Bíblia diz, que você já fala, não, isso é doutrina de demônio, é heresia, sai de reto, Satanás. Vai estudar a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai pedir a revelação do Espírito Santo, porque vocês não estão tendo revelação do Espírito Santo, não. Frio, calculista e insensível. Aí eu pergunto, será que essa é a identidade que Deus e o Espírito Santo imprimiu a Jesus? Porque você tem a identidade de Cristo. Já dizia na música o meu xará, Anderson Freire. Não é? E eu só tenho xará famoso, né? Anderson Freire, Anderson Silva. Hã? Ainda bem, né, meu filho? Então, só que a gente olha para tudo isso e a gente sempre aplica a mensagem ao outro. E nunca olha para nós mesmos. E essa teologia antropocêntrica, que quer te trazer um bem-estar, está te matando. Essa ideia antropocêntrica de você tem que vir para a igreja para buscar felicidade, está te matando. Essa coisa de que a felicidade é acima de qualquer coisa, está te matando. Mas não está te matando simples e puramente no sentido de deixar de ter vida no corpo, não. Está te matando na essência de ser. Está te matando na essência de doar ao outro 100% do que você pode ser. Está te matando na essência de compreender a complexibilidade do seu vizinho, do seu irmão. Está te matando na incoerência que paira na sua cabeça, que faz com que você, a ferro e fogo, imprima a sua ideia na cabeça do outro. Isso vai te matando, isso vai te afastando das pessoas. Isso não é a identidade de Cristo. Só tinha... Aí se você me perguntar assim, ok, mas Jesus, ele respondeu veementemente os fariseus. Sim. Quando ele era confrontado. Todas as vezes que os fariseus tentavam colocar Jesus numa situação difícil, Jesus os confrontava de modo semelhante, mas não igual. Porque Jesus não é igual ao fariseu. Semelhante por quê? Porque Jesus devolvia a eles a acusação que eles mesmos carregavam. Porque não tinham respaldo para fazer. Então, quando Jesus falava assim, raça de hipócritas, vocês calculam o dízimo da cumim e do coentro, mas negam ajuda aos seus pais. Jesus estava falando de insensibilidade. Jesus estava falando de frieza. Jesus estava falando de ser calculista. Uma coisa que eu sempre disse, e vou continuar repetindo. Eu abro mão da minha teologia, mas continuo seu amigo. Porque teologia não leva ninguém para o céu. Eu abro mão do meu ponto de vista, mas continuo seu amigo. É salutar o debate teológico, mas enquanto ele está no campo do debate, quando ele imprime
tons de ditadura, ele se transforma em ditadura. Se transforma mais que ditadura, se transforma em nazismo. E a gente vai criando pequenos Hitlers dentro de nós mesmos. E a gente diz assim, não aceito, não aceito, não aceito. Porque a gente está encismesmado, a gente está olhando para o próprio umbigo, a gente está antropocêntrico, a gente está no século XVIII, no iluminismo. A gente está olhando para dentro de nós mesmos, para dentro da nossa carência, para dentro da nossa angústia. A gente está olhando para dentro do que é que a gente precisa. Porque o diabo está colocando isso como necessidade, assim como colocou para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Ele queria que Jesus, numa crise de identidade, dodóizinho, falasse assim, tá vendo? Ele está me desafiando, Deus. Vou provar que eu sou o cara. No momento que Jesus fizesse isso, ele estava duvidando dele mesmo. Estava duvidando dele mesmo. Ei, você não precisa provar para ninguém que você é filho de Deus. Você não precisa provar para ninguém que o Espírito Santo está dentro de você. Não é teologia, não é saber ou não saber Bíblia que vai provar para alguém que você é alguma coisa. Mas sim, a forma como você se comporta diante das situações. É isso que mostra um caráter aprovado por Deus e usado por Ele. É como você se comporta na solidão da sua casa, que mostra quem você é de verdade. Essa é a sua identidade. É o que você faz quando você está dentro do seu banheiro sozinho, que mostra se a sua identidade está pautada na Bíblia ou não. Aqui dentro todos usamos uma máscara. Aqui dentro todos estamos mascarados, travestidos. Aqui dentro somos bonitinhos. No Facebook então, todo mundo é perfeito, todo mundo é lindo. As fotos são maravilhosas, a casa é maravilhosa, é linda. No Instagram as amizades são maravilhosas. O culto foi perfeito no Instagram. A palavra foi tremenda no Instagram. Mas eu quero saber no restante da semana o que essa palavra frutificou em você. Porque a palavra de Deus diz assim, o próprio Cristo diz assim, eu sou a videira verdadeira. E vós sois os ramos. Diga comigo, ramos. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E todo ramo ligado a mim tem que dar fruto. Se não der fruto, eu corto e lanço aonde? No fogo. Quais os frutos você tem dado para o Senhor? Porque pela identidade do céu, que é a identidade de Jesus, a principal característica de quem tem a identidade de Cristo é gerar, termina com tos, é gerar frutos. A principal característica de quem tem identidade do céu é gerar frutos. Só que não é só gerar frutos, é gerar frutos que, vamos gente, que, alguém fala, pelo amor de Deus, permaneça, glória a Deus, aleluia, alguém lê Bíblia. Gerar frutos que permaneçam. Também não é qualquer fruto. É fruto que permaneça. Permanecer é aceitar a proposta do Evangelho. Permanecer é dizer, eu de verdade
abro mão da identidade que o mundo quer me colocar. Eu, de verdade, abro mão da proposta de pessoa que o mundo tem. Eu, de verdade, abro mão dos mexericos que envolvem os meus ouvidos. Eu, de verdade, abro mão do orgulho que ronda o meu coração. Eu, de verdade, abro mão de fazer aquilo que eu desejo, para fazer aquilo que o Pai deseja que eu faça. Isso é ter identidade do céu. Isso é agir como Jesus agiu. O que é o diferente disso? O diferente disso é o natural, é o normal. Você sabe o que é o normal? O normal está lá em Gênesis 1. Não precisa de abrir a Bíblia, não. O normal é Eva ver o fruto, ver que é bonito, junto com Adão, que ninguém tira da minha cabeça que Adão estava do lado de Eva. O problema é que ele ficou calado o tempo todo. Esse foi o problema. O normal é isso, é ver o fruto, ver que é bonito, é bom, é cheiroso, é bom para dar entendimento, tomar do fruto e comer. Esse é o normal. O normal seria se Jesus transformasse a pedra em pão, e não é qualquer pão, não. Seria o melhor pão que já existiu. E comer. Isso é o normal. Normal é Deus, na viração do dia, vir me perguntar: Adão, onde estás? E a pergunta é conceitual, porque Deus é soberano. Deus é onisciente e onipresente. Ele sabia onde Adão estava. Ele sabia. Então por que ele perguntou? Ele perguntou para gerar o conceito em Adão. Adão, onde você está? Onde está o seu pensamento? Em que você se ligou para achar que pode se esconder de mim, Adão? Para pensar que pode se afastar de mim? Ou que pode se esconder da minha face? O salmista desvendou esse mistério e escreveu assim: aonde eu posso ir para me esconder da face do Altíssimo? Se eu for no mais profundo mar, lá tu estás. E se eu for na mais alta montanha, lá tu estás também. Antes que eu me sente ou que eu me levante, tu já sabes, Senhor. Tu conheces o meu caminhar. E tu sabes o meu pensar. O salmista pegou a pergunta de Deus para Adão e desvendou assim, como num quebra-cabeça. Mas Deus perguntou a Adão: Adão, onde tu estás? Para achar que pode ter dupla personalidade, para achar que pode me enganar. Onde você está, Adão? Para pensar que pode ir no culto no domingo, levantar a mão,
Onde tu estás? É melhor, Adão, é melhor, Eva, que você reconheça os seus pecados. É melhor que você não transfira culpa. Porque a outra característica de quem está com a identidade trocada é transferir culpa. E Adão transferiu a culpa. Transferiu para quem a culpa? Para quem Adão transferiu a culpa? Eu quero ouvir a resposta. Não é? Para Eva? E se eu te falar que não? Para Deus. A mulher que tu me destes me deu do fruto e eu comi. Quantas vezes você transfere a culpa para Deus? Deus, por que o Senhor permitiu? Identidade trocada transfere culpa. Não assume. E Deus está falando, Adão, é muito melhor você assumir que eu preparei um caminho para você, Adão. É muito melhor você assumir que eu te dei tudo, Adão. E você escolheu o contrário. Você escolheu a única coisa que não era para você fazer, você escolheu. Imagine você, que você tenha um filho, e que você cuida desse filho com todo carinho, com todo cuidado, com todo amor. E você cobriu esse filho de tudo que ele pode possuir e de tudo que ele pode ter. Tudo que ele pode ter. Tudo que ele precisa para existir e para ser feliz. Esse filho tem. Mas no meio de tudo que ele precisa para existir e ser feliz, você pediu uma única coisa. E disse assim: não faça isso, só isso que você não pode fazer. O resto vai que é tua. Domine sobre tudo. Deu autoridade, deu poder. Manda ver nessa Eva aí, porque ela é perfeita, é linda, maravilhosa. Eva, esse aí ó, é seu também. Desfruta desse negócio aí. E não tem pecado nenhum nisso, tá, gente? Tem gente que acha que o pecado era o sexo. Não é. Não é. O sexo dentro do casamento não é pecado. Dentro do casamento. Foi dado por Deus. Mas a única coisa que você pediu para o seu filho não fazer, ele foi lá e fez. Ele deixou de querer desfrutar de todo o resto para fazer a única coisa que não era para fazer. O resto tudo podia, só aquilo que não. Isso acontece ainda hoje em dia. Mas para isso, Deus entendeu que o homem seria incapaz de se resolver sozinho. E Ele disse assim: eu vou enviar o meu filho. Meu filho vai pagar o preço pelo pecado deles. E vai dar a eles a oportunidade de ter, não a identidade de Adão, mas de ter a identidade de Cristo. A identidade de Cristo é perdoadora. Você pode dizer um glória a Deus? A identidade de Cristo é perdoadora. Pelo amor de Deus, a identidade de Cristo é perdoadora. A identidade de Cristo é pacífica. A identidade de Cristo é longânima.
A identidade de Cristo é amorosa. A identidade de Cristo é parceira. A identidade de Cristo é perseverante. A identidade de Cristo respeita autoridades. A identidade de Cristo é humilde. A identidade de Cristo é galardoadora, ou seja, reconhece. A identidade de Cristo não é avarenta. A identidade de Cristo não é egoísta. A identidade de Cristo é aquela que tira dela mesmo para doar ao outro. Essa é a identidade de Cristo. Eu quero te pedir para ficar de pé. Eu quero fazer um convite aqui hoje, muito especial. Eu quero convidar você que entendeu essa palavra, e para você que essa palavra falou, pelo menos um pouquinho ao seu coração, e você que entende que algumas coisas, alguns resquícios adâmicos estão te impedindo de ter a intimidade suficiente com o Pai. Resquícios de Adão estão te sondando. Eu quero falar para você que se você entende que isso está acontecendo com você, você não precisa ter vergonha nenhuma, porque essa palavra fala tanto para você quanto para mim que estou pregando. A diferença é que antes de pregá-la, eu já reconheci o meu Adão aqui dentro, e todos os dias eu levanto sufocando ele, dando um armlock nesse Adão. Todo dia eu levanto dando um mata-leão nesse Adão, e falando aí, morre, desgrama de Adão. Todo dia eu levanto assaltando esse Adão, dizendo assim, perdeu Adão. Todo dia eu levanto e digo assim, que o meu Adão diminua um pouco mais e que ele cresça, que Jesus cresça. Então não tem diferença nenhuma de mim para você, nenhuma. Mas eu quero te convidar a sair do seu lugar, porque eu vou orar por você, para que Deus te dê essa mesma ousadia de levantar todos os dias, mas dando uma voadora na cara desse seu Adão. E tomara que ninguém tenha um vizinho com o nome de Adão, né? Enquanto nós vamos louvar o Senhor com a banda de advertência, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu vou orar por você. E Deus vai te dar a ferramenta para vencer essa identidade frajuta desse Adão fofoqueiro que anda conversando no seu ouvido.